Depois vai ao Senado o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que pode voltar com a cobrança do DPVAT. Pedro Nascimento, já tem uma definição sobre o valor que será cobrado dos motoristas? Bom, Kátia, essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo nesse momento, mas não. Esse projeto ainda não prevê qual o valor que os motoristas vão ter que desembolsar anualmente para arcar com o DPVAT. Essa proposta ela foi aprovada na sessão plenária realizada ontem, contou com o apoio aí de 304 deputados. E como você disse, agora esse texto que foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em outubro do ano passado será encaminhado para análise do Senado, que poderá dar a palavra final sobre o tema, caso não haja nenhuma alteração no texto. E aí, a partir do momento em que esse texto for sancionado, o governo deve definir esse valor. Esse projeto que foi aprovado ontem, Kátia, ele mantém a Caixa Econômica Federal como responsável pela gestão do fundo para pagar as indenizações para as vítimas de acidentes de trânsito. E em relação ao projeto do governo, o texto sofreu algumas modificações. Agora ele ampliou o rol de despesas cobertas pelo SPVAT, que é o novo nome do DPVAT, vai se chamar SPVAT, e incluiu o reembolso de despesas com assistências médicas e suplementares. E aí inclui fisioterapia, medicamento, equipamento ortopédico, desde que a vítima não tenha acesso a esses tratamentos no SUS. O texto, claro, já prevê indenização por morte e também por invalidez permanente. Essa proposta ela também tem algumas modificações em relação ao DPVAT que a gente já estava acostumado, né? Essa proposta ela direciona entre 35% e 40% do valor arrecadado com o seguro DPVAT pago pelos proprietários de veículos aos municípios e estados, onde houver serviço municipal ou metropolitano de transporte público coletivo. Vale lembrar que, desde 2021, a Caixa Econômica Federal, que será responsável por operar o DPVAT, ela já opera de forma emergencial o seguro desde que a gestão passada do governo federal encerrou o antigo modelo do seguro e então a Caixa tem mantido esses pagamentos, só que não tem tido arrecadação suficiente para isso. Por exemplo, no ano passado, a Caixa só teve recursos para poder pagar essas indenizações até novembro. Então, esse financiamento estava sendo considerado importante para o governo para manter essa indenização para as vítimas. Só que é o seguinte, esse texto ele teve alguma polêmica ali na hora da sua aprovação, porque o governo inseriu um jabuti, que é um artigo que difere um pouco ali do texto que está sendo discutido e que acabou sendo aprovado. Esse artigo em si, ele permite o governo antecipar a execução de gastos extras ao orçamento. Pelas regras do arcabouço fiscal, que foi aprovado no ano passado, o governo só poderia fazer essas despesas extras caso fosse verificado que houve um aumento de despesas, né, em relação ao que havia sido inicialmente previsto nas contas no início do ano. Só que isso não aconteceu e o governo agora vai conseguir operar essa mudança caso o projeto seja aprovado. E isso causou muita divergência entre os deputados, que já eram bastante críticos ao seguro DPVAT e agora são críticos também a esse ponto do projeto. Ele vai ao Senado, se não houver nenhuma modificação, claro, ele segue agora para a sanção presidencial e a partir dessa sanção o governo deve definir datas e também valores sobre o novo seguro obrigatório.